Oi, gente, tudo bem? Olha só, o assunto função, como eu tinha passado um trabalho de pesquisa para vocês trazerem a definição, conceito, ideias de função e também trazer exemplos de função no cotidiano, foi muito proveitoso sim para você que teve o interesse de ler direitinho, tentar entender a definição, a ideia, o conceito, ver como a função está muito presente em nosso cotidiano e vocês vão perceber melhor aqui comigo agora. Veja só, é, para definir melhor o que é função, a gente tem uma ideia bastante interessante que é associar, comparar uma função com uma máquina. Imagine uma máquina e essa máquina ela tem o trabalho, ela tem o poder de transformar um número em outro número através de algumas operações. Ela pega um número, esse número entra dentro dessa máquina e dentro dessa máquina ocorrem algumas operações de soma, multiplicação, subtração, divisão, potenciação, radiciação e tudo mais. E depois desse processo de operações, que não é obrigado a usar todas, é claro, vocês vão entender melhor isso com exercícios, cada função é uma função, mas depois que esse número passa por todas essas operações, ele se transforma em outro número. Ou seja, esse número final, esse resultado final, depende unicamente do número que entra na máquina. Ou seja, quando a gente trabalha com função, a gente trabalha com a relação de dependência. Cada conjunto, cada número de um conjunto está associado a um único elemento de outro conjunto. Então, um exemplo prático de função é a conta de água da sua casa, por exemplo, que associa cada 1000 litros de água a um valor específico. Ou seja, a conta de água da sua casa é uma função porque ela transforma a quantidade de água que você usou na quantidade, no valor a ser pago da sua conta de água. Vamos supor, por exemplo, que a lei, a máquina obedece a uma lei. E essa lei diz que para cada 1000 litros de água que você usa, você paga, vamos dizer, 10 reais. Para cada 1000 litros de água, você paga 10 reais. Se você, dentro do seu mês, usar 1000 litros de água, você está pagando 10 reais. Se você usar 2000 litros de água, você paga quanto? Paga 20 reais. Se você utilizar 3000 litros de água, você paga quanto? Você paga 30 reais e assim sucessivamente. Observe que o valor a ser pago da sua conta de água depende sim da quantidade de litros de água que você usa dentro da sua casa. Se na sua casa, sim, é uma empresa que abastece água. Posto de combustível também, a quantidade que você vai pagar de combustível pelo combustível que você abasteceu o seu carro, depende do quê? Da quantidade de combustível que você colocou dentro do tanque do carro. Se você colocar 10 litros, você paga um valor. Se você colocar 12 litros, você paga outro valor. Se você colocar 100 litros, você paga outro valor. Então, o valor a ser pago depende da quantidade de litros que você coloca. E existem outras situações que também envolvem função, mas observem que função é uma relação de dependência. As pessoas que trabalham, por exemplo, por hora de trabalho, vamos dizer, para cada hora de trabalho você ganha 15 reais, você ganha 20 reais. Então, se ele trabalhar uma hora, ele ganha, se for 20. Se ele trabalhar uma hora, ele ganha 20 reais. Se ele trabalhar 2 horas, ele ganha 40 reais. Se ele trabalhar 3 horas, ele ganha 60 reais. 4 horas, 80 reais. E observe que a quantidade, o salário que ele recebe depende da quantidade de horas que ele trabalha. Então, isso é função. É uma relação de dependência. Ela pega um número, entra numa máquina, que a gente chama de lei de formação, que a gente chama na função. Esse número, no caso do trabalhador que recebe em função das horas, ele pega a quantidade de horas que ele trabalha, aí diz para cada hora ele recebe 20 reais. Aí pega a quantidade de horas, multiplica por 20 e dá o valor a ser pago pela empresa, pelo patrão, a ser pago ao trabalhador.
Então vem comigo aqui que eu vou mostrar para vocês dois exemplos de função e a gente vai resolver uma função, vai montar a função e vocês vão perceber quanto função é legal e quanto ele está presente em nosso dia a dia. Vem comigo. E aí, gente, tudo beleza? Olha só o show da matemática, que é função, veja bem. Vamos pegar um exemplo do posto de combustível, tá legal? Olha só. Vamos supor que em um determinado posto de combustível, o preço por litro de gasolina, nesse caso vamos pegar a gasolina, é R$ 4,19. É o preço por cada litro de gasolina, tá? Se uma pessoa chegar lá e abastecer 10 litros de gasolina, então o valor já vai mudar. Vai ser 4,19 vezes 10. Enfim, a gente vai chegar lá. Lei de formação. A lei de formação é justamente a função, é justamente a máquina que transforma o valor da quantidade de litros de combustível, nesse caso, ao valor a ser pago por essa quantidade de litros de combustível. Nesse caso aqui, olha só, eu peguei Y igual 4,19, que é R$ 4,19, que é o preço da gasolina, vezes X. Professor, eu não entendi nada. Calma. Essa é a linguagem matemática de descrever uma função. Uma situação que representa uma função, ela sempre vai ser representada por uma linguagem matemática, uma lei de formação. E não é obrigado a aparecer sempre dessa forma. Cada função, cada situação pode ser escrita de uma maneira diferente, beleza? Mas olha só, essa lei de formação aqui é o seguinte: Y é um valor variável, porque Y é o valor total a ser pago. Quanto eu vou pagar pelo abastecimento de combustível? Aí eu digo, depende. Depende. Depende de quê? Depende da quantidade de litros que você coloca. Tá aí a ideia de função, é uma relação de dependência. O valor que você vai pagar, o valor Y que você vai pagar, que eu não sei quanto você vai pagar, já que eu não sei quanto você vai pagar, eu chamei de Y, de uma letra. Eu não sei quanto você vai pagar. Por quê? Porque esse valor depende de quê? Depende da quantidade de litros que você abasteceu. Mas eu também não sei quantos litros você abasteceu. Aí eu chamo de X, porque são valores variáveis. O 4,19 está aqui, por quê? Porque é um valor fixo. Não é o valor do posto de... Não é o valor da quantidade de... Não é o valor do litro de gasolina, perdão. Não é o valor do litro de gasolina que está lá oferecida pelo posto. Então, você vai pagar uma quantidade, um valor, que depende de quê? Da quantidade de litros que você põe, vezes o preço por cada litro. É assim que funciona a função. Na prática, todo mundo sabe disso. Se você vai abastecer no posto de gasolina, se você bote aí 10 litros, aí vamos supor, quanto é o litro? Se fosse R$3, 10 litros, cada litro custando R$3, você iria pagar quanto? Você iria pagar R$30. Mas se você mudasse a quantidade de litros, pedisse no caso 15 litros, já seria outro valor. Se fosse a 3, seria R$45. Então, por isso que eu uso letras, porque são valores que variam, depende de situação para situação. Aí eu coloquei aqui um exemplo, dizendo aqui, valor a ser pago por 12 litros. Então, se eu vou abastecer 12 litros, eu vou pegar a lei de formação, Y igual a 4,19 vezes X, e eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir no lugar do X é a quantidade de litros, eu vou colocar 12 litros vezes 12. A gente vai arrumar uma continha aqui de multiplicação, olha só. 4,19 vezes 12. Professor, aqui tem uma vírgula. Não tem problema, a gente vê a vírgula no final. Vamos multiplicar como se não houvesse vírgula, olha só. 12 vezes 9, 18, vai 1. 12 vezes 1, 2, com 1, 3. 2, no caso 2, tá? 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 2 vezes 4, 8. Show de bola. Agora com 1. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1 e 1 vezes 4, 4. Somando, temos 8. 3 mais 9, 12, vai 1. 1 mais 8 mais 1 dá 10, vai 1.
e aqui vem 5. Agora, para colocar a vírgula aqui, já que o número aqui em cima tinha uma vírgula, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar quantas casas decimais tem aqui. Eu tenho uma casa decimal, eu tenho duas casas decimais. Aqui eu não tenho nenhuma casa decimal, então deixo quieto. Aqui eu tenho duas, aqui eu tenho nenhuma. 2 mais 0, 2. Então aqui também tem que ter duas casas decimais. Então o valor Y, que é o valor a ser pago por 12 litros de gasolina, será R$ 50,28. Então isso é função. É uma relação de dependência entre dois números. No caso, a quantidade de dinheiro, né, o valor a ser pago pelo comprador, pelo consumidor, está em função da quantidade de litros que ele vai abastecer. Se, por exemplo, abastecer 12 litros de gasolina, eu iria pegar a lei de formação, y igual a 419 vezes x, no lugar de x, que é a quantidade de litros, colocar 12 litros, como eu coloquei, vezes 12, multiplicar, que dá R$ 50,28 nesse caso. No caso do frete de uma viagem, acontece o seguinte. Vamos supor que para o frete de uma viagem, o caminhoneiro, né, a empresa no caso, ela diz que o preço por quilômetro percorrido é de R$ 3,50. Isso quer dizer que a cada quilômetro que o caminhão percorreu, que o carro percorrer, será cobrado R$ 3,50. Mas também há uma taxa fixa, que é a partir do momento que você está usando o carro daquela empresa, você paga R$ 100, independente de quantos quilômetros você vai rodar. Isso é uma situação que ocorre sim no cotidiano. Agora vamos estabelecer a lei de formação que vai transformar a quantidade de quilômetros percorrido mais a taxa fixa naquilo que é o valor a ser pago pela viagem. Lei de formação é o seguinte: eu tenho o valor Y, que é o valor a ser pago pela viagem, que é o valor do frete. Valor do frete é igual a R$ 3,50, mas R$ 3,50 não é por cada quilômetro percorrido, então vezes x, porque eu não sei quantos quilômetros ele vai percorrer, então é um valor variável. Mas só que tem a taxa fixa, que é uma taxa que não muda independente da quantidade de quilômetros que você rode. Então, esses R$ 100 aqui, que é a taxa fixa, não tem nada a ver com isso aqui. Então, vai ser um valor cobrado fixo, especificamente R$ 100. Então, temos aí a lei de formação, muito fácil de montar, né? Aqui, x é a quantidade de km, que é a quantidade de quilômetros. Então, qual o valor a ser pago por uma viagem de 800 quilômetros? Então, vamos pegar a lei de formação, 3,50, x vezes x no caso, mais R$ 100. Nesse caso, ele rodou 800 quilômetros. Então, y, que é o valor a ser pago, é 3,50 vezes 800 mais R$ 100, que é a taxa fixa. Y é igual a... Essa multiplicaçãozinha aqui, vamos fazer aqui. 3,50 vezes 800. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 3, 0. 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 5, 40. Vem 0, vai 4. 8 vezes 3, 24. 24 mais 4, 28. Então, somando isso aqui, temos o quê? Temos 0, 0, 0, 0, 8 e 2. Mas só que agora temos a vírgula, olha só. Temos aqui uma casa decimal, duas casas decimais, e aqui eu tenho nenhuma casa decimal. Então, aqui duas casas decimais. Então, temos aí R$ 2.800. Temos aí R$ 2.800.
mais os R$ 100, que é o valor fixo. No final temos R$ 2.900. É ou não é? Então, o valor a ser pago por uma viagem de 800 quilômetros, nessa situação aqui, é R$ 2.900. Observe, então, que o valor a ser pago depende do quê? Da quantidade de quilômetros percorrido. Então, função é isso, é uma relação de dependência de um valor para outro. Existem outras situações também que representam função, que no dia a dia agora vocês vão estar mais ligados e vão saber identificar o que é ou não uma função. Então, valeu, pessoal. Deixa o like aí, que isso é muito importante para nós. Comenta no vídeo e vamos nos aprofundar mais no assunto chamado função. Beleza? Falou!